Vamos começar, gente? Acho que o povo tá com preguiça hoje. Então, pessoal, hoje na nossa aula nós vamos falar sobre equações, uma matéria nova para vocês, né? Que a gente vai trabalhar dentro das expressões algébricas. Até semana passada a gente falou sobre expressão algébrica e a partir de hoje nós vamos fazer uma aplicação da expressão algébrica, que é o uso dela nas equações. Nós vamos falar primeiramente, né? Agora no 7º ano, sobre equações do primeiro grau. E vocês vão ver que até o 9º ano vocês vão estudar ainda equações do 2º grau, ok? Então, vamos iniciar lá na página 114 da nossa apostila, módulo 3. Podem ir pegando lá a apostila, módulo 3. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Gustavo e Ju, que acabaram de entrar, pega a apostila, módulo 3, página 114. Então, como a prof estava falando, as equações. Eu vou começar aqui na apostila, depois eu vou lá para os slides, porque lá eu consigo escrever melhor, tá? Para a prof explicar para vocês. Então, o que vem a ser uma equação? Vamos ler aqui. Observe a balança de 2 pratos a seguir. Note que ela está em equilíbrio. Assim, podemos escrever uma igualdade envolvendo as massas de cada prato. Então, aqui é uma balança, né, de 2 pratos. Então, ó, no meu lado esquerdo, eu tenho 2 pesos, um com 4 quilos e o outro com 1 quilo. No segundo lado da minha balança, do lado direito, nós temos também 2 pesos, um com 2 quilos e outro com 3 quilos. O que acontece aqui? Essa nossa balança, nós dizemos que ela está em equilíbrio. Por quê? Porque ela tem a mesma quantidade de massa nos 2 pratos da balança. Então, eu tenho 5 quilos no primeiro prato, né, no prato à esquerda, e também tenho 5 quilos no meu prato à direita. Então, por isso, nós conseguimos escrever essa igualdade. Só um minuto, gente. Quem entrou agora, gente? Me ajuda aí, por favor. Alcides, seu. Oi, Alcides. Bom dia. Tudo bem? Sim? Alcides, nós estamos na página 114 da apostila, módulo 3, tá? Ok. Então, gente, continuando aqui falar sobre a igualdade que a gente tem, então nós podemos afirmar que 4 mais 1 é igual a 3 mais 2, ok? De maneira parecida, podemos escrever uma igualdade envolvendo números e letras, chamada de equação. Na balança a seguir, a letra X representa a massa desconhecida de uma caixa. Então, a palavra equação vem do latim aequatione, que significa repartir igual ou igualdade. A prof não sabe pronunciar em latim, tá? Então, eu pronunciei como está escrito aqui. Nesse caso, nós podemos também montar uma igualdade, né, gente? Porque olha aqui, a balancinha está em equilíbrio, tanto que os pratos, ó, tanto da esquerda como da direita, estão, né, na mesma posição, na mesma altura. Se aqui tivesse mais pesado no meu lado esquerdo, o que aconteceria? Essa bandeja estaria mais abaixo e a do lado direito mais acima, ou vice-versa. Se aqui o peso fosse maior, né, a massa fosse maior, o meu prato do lado direito estaria mais abaixo e a da esquerda aqui estaria mais acima, certo? Mas como elas estão, ó, em equilíbrio,
A gente pode fazer o quê? Montar uma igualdade entre esses dois pratos da minha balança. E a gente pode dizer que x mais 2 é igual a 5, certo? Então, eu posso afirmar isso. Por quê? Porque existe um equilíbrio entre esses dois lados aqui da minha balança, tá? Gente, toda vez que eu tenho uma situação como essa, em que aparece uma letra, pelo menos uma letra, e uma igualdade, a gente diz que a gente tem uma equação. Ó, mesma coisa que a prof montou ali, certo? Então, isso aqui é chamado de equação. Por quê? Porque tem a letra e tem a igualdade. Quando eu tenho uma outra igualdade, como por exemplo essa aqui, ó, que eu só tenho trabalhando, só envolvendo números, isso não é chamado de equação. É obrigatório para ser uma equação ter uma letra e a igualdade. Pelo menos uma letra, a gente fala. Então, podemos resolver essa equação, ou seja, determinar o valor do x usando a operação inversa da adição, que é a subtração. Então, pensa comigo lá, gente, olha como é simples. Que número que eu somo com 2 para ter 5? Vamos pensar, resolver dessa forma. Isso, Gustavo. Então, no nosso caso aqui, ó, nesse exemplo, o nosso x é 3, ok? Então, 3 mais 2 dá 5. Então, eu resolvi minha equação. Determinei o valor da minha incógnita. Porque agora nas equações a gente vai chamar o x de incógnita. Por quê? Porque é um único valor que vai satisfazer a solução desta minha equação. Não é igual lá numa expressão algébrica que eu tinha lá, ó, x mais 2, certo? Aqui eu posso somar qualquer valor com x. Por quê? Porque eu tenho aqui apenas uma expressão algébrica. Eu não tenho a minha igualdade, ok? Então, eu posso jogar 2, 3, 4, 5, 0, qualquer valor no lugar de x. Então, aqui a gente tem uma variável. E esta minha expressão algébrica vai ter um valor de acordo com o valor que eu jogar para x, né? Agora aqui, no caso da equação, não. Eu tenho um único valor que torna essa minha equação verdadeira, certo? Por isso, a gente chama esse valor de, esse x, né? Essa letra de incógnita, tá bom? Agora vamos lá. Aqui o exercício, né? A nossa apostila está trazendo que a gente pode resolver essa equação usando o quê? A operação inversa. A operação inversa da adição, que é a subtração. Por quê? Se eu tenho um número que somado com 2 dá 5, então que número que eu tiro de 5 para ter 2? O número que eu tiro de 5 para sobrar o 2 para mim é quem? É o 3. Então, o que eu faço? Eu faço assim, ó, x vai ser igual a 5 menos 2. 5 menos 2 é quanto? 5 menos 2 é 3. Por isso que ele diz ali que a gente usa o quê? A operação inversa. Então, é esse caso aqui que a gente está usando a subtração. Beleza? Então, efetuamos 5 menos 2 e obtemos 3. Assim, x é igual a 3, que foi aquilo que a prof acabou de dizer aqui para vocês. Para verificar se o valor obtido está correto, substituímos x por 3 na equação. Então, a gente pega a nossa equaçãozinha inicial, x mais 2 igual a 5, né? E no lugar do x, qual o valor que a gente diz que vale, que o Gustavo falou ali pra gente? 3. Então, se eu somar 3 com 2 e o resultado for igual a 5, que é, né? Então, a gente diz que o 3 é a solução da minha equação. Ou seja, o 3 é a raiz da minha equação. Toda vez que a gente falar de equações, nós vamos estar procurando uma raiz, aquele valor que torna a minha sentença verdadeira, que torna a minha equação verdadeira. Certo? Tranquilo por enquanto? O que vocês estão achando? Bem fácil. A equação é muito mais fácil do que a expressão algébrica.
É a mesma coisa, meu amor. Só que aqui, na expressão algébrica, o que que acontece? A gente recebe um valor do problema, né? O exercício traz um valor para a gente substituir na letra. No caso da equação, a gente determina o valor da letra. Então, a gente descobre o valor da letra, certo? Então, olha lá. Denomina-se equação uma igualdade na qual aparecem uma ou mais letras, chamadas de incógnita, que foi aquilo que a prof acabou de dizer para vocês, representando números desconhecidos. Em uma equação, cada lado da igualdade é chamado de membro. Então, aqui, ó, a gente tem a nossa equação 9x mais 11 igual a 17. Antes da igualdade, tá vendo a igualdade? A igualdade divide a minha equação em duas partes. No primeiro membro e no segundo membro. Prof, é importante eu saber isso? Sim. Por quê? Porque quando a gente for aprender um método prático de resolução da equação, a gente precisa saber o que está no primeiro membro e o que está no segundo membro. Então, eu preciso diferenciar isso. Então, tudo que está antes da igualdade é meu primeiro membro. E tudo que está depois da igualdade é o meu segundo membro. Então, é importantíssimo vocês sempre verificarem tudo que tem antes da sua igualdade e tudo que tem depois, certo? Resolver uma equação é determinar o valor desconhecido da incógnita, ou seja, obter a solução ou raiz da equação, que foi o que a prof falou ali antes. Agora, observe algumas sentenças que não são equações. Alguém sabe me dizer por que esse primeiro exemplo aqui não é uma equação? A mais 1 é maior que 4. Por que não é uma equação? Eu tenho a letra, mas o que eu não tenho para que isso seja uma equação? Alguém quer arriscar? Ó, se vocês quiserem analisar... Porque os dois números não são igualdades? Não é os dois números, né, Maria? Porque os dois membros, né, não tem uma igualdade entre eles. Olha a nossa balancinha. A nossa balancinha está em desequilíbrio, certo? Olha aqui. O lado esquerdo da minha balança tem mais massa do que o lado direito. Ou seja, eu posso colocar aqui, ó, qualquer valor no lugar de A, desde que esse lado aqui fique maior a massa do que do meu lado direito. O que eu posso dizer para vocês? Ó, não apareceu a igualdade, logo eu não tenho uma equação. Esta situação que a gente tem aqui recebe um nome especial também dentro da matemática, que é o quê? Uma inequação, que também vai ser uma sentença matemática, uma expressão matemática que nós vamos aprender a resolver, mas não hoje, tá? Então, mais para frente, a gente vai falar sobre as inequações, as desigualdades, ok? No caso, para ser equação, o que precisava ter aqui? O sinal de igual. Então, significa o que essa inequação? Que qualquer valor que eu coloque aqui, que torne isso aqui verdadeiro, pode ser uma solução para essa minha desigualdade. Se eu colocar aqui, por exemplo, o 3, 3 mais 1 é 4, seria igual a 4, então não é uma solução para essa minha inequação, entenderam? Agora, se eu colocar 4, 4 mais 1 é 5, 5 mais 1 é 6, 6 mais 1 vai dar 7, 10 mais 1 dá 11, então qualquer valor acima de 3, né, pode ser solução para essa minha sentença matemática aqui. Mas como ela não é uma equação, a gente não vai falar muito a respeito dela, ok? Nesse caso aqui, ó, o que acontece? 3 mais B é menor que 7. Então, se vocês verem, ó, o que está acontecendo? Nós temos um desequilíbrio também na nossa balança. Para ser uma equação, nós temos que ter essa balancinha equilibrada. Ou seja, nós temos que ter uma igualdade no lugar dessa desigualdade. Então, pelo mesmo motivo da sentença anterior, nós não temos uma equação. Então, aqui, ó, 3 mais B é menor que 7. Então, qualquer valor que eu colocar aqui no lugar de B, né,
que torne essa sentença aqui verdadeira é uma solução. Se eu colocar 2, 2 mais 3, dá quanto? Dá 5, então é uma solução. Se eu colocar 4, 3 mais 4, dá 7. Opa, já não deu certo. Por quê? Porque 3 mais 4 é igual a 7, é igual a 7 quilogramas. Então, vai ficar em equilíbrio. Então, já não torna a minha sentença verdadeira. Aí diz assim, ó, 3 quilogramas mais a massa B da caixa é menor que 7. Então, significa dizer que isso aqui não é uma equação. Por quê? Pelo mesmo motivo, porque a gente não tem a igualdade, a gente não tem um equilíbrio na nossa equação. Note que nesse caso, a balança não está em equilíbrio. Agora, antes da gente ir lá para o nosso slide. Um símbolo para a igualdade. O símbolo para representar a igualdade, as duas barras horizontais, né, paralelas, tal como conhecemos hoje, foi usada pela primeira vez pelo inglês Robert Record, que nasceu em 1510, né, e morreu aproximadamente em 1558, em uma obra publicada um ano antes da sua morte. Segundo o autor, não pode haver duas coisas mais iguais, justificando o uso de um par de retas paralelas para representar a igualdade. Vocês lembram o que são retas paralelas? São aquelas retas que mantêm sempre a mesma distância uma da outra até o infinito. Elas nunca se cruzam. Então, retas paralelas são muito, de acordo com o recorde, são muito iguais, tá? Elas vão sempre manter a mesma distância uma da outra. Por isso, a gente usa o símbolo, ó, esse símbolo para representar a igualdade, tá? Então, vem desse conceito de retas paralelas, ok? Agora, vamos lá no nosso slide, que a prof vai falar um pouquinho mais para vocês sobre as equações e vai demonstrar como a gente faz para resolver uma equação. Aqui, ó, dando sequência na apostila de vocês, aqui já vai vir as atividades, que não é o objetivo nosso agora, vai ficar de tarefa. Aqui, ó, mais sobre resolução de equações. Esta parte, a prof vai falar com vocês lá nos slides. Só vou ler esse início aqui para a gente depois falar sobre eles lá. Sabendo que resolver uma equação é determinar o valor desconhecido da incógnitas, ou seja, obter a solução ou raiz da equação. Neste tópico, vamos estudar a resolução de equações usando o princípio aditivo e o princípio multiplicativo da adição. O que é o princípio aditivo, gente? O princípio aditivo diz o seguinte: como a gente quer manter a nossa equação, né, a nossa balancinha sempre em equilíbrio, tudo que eu tenho no primeiro membro, né, da nossa equação, que é representado por essa parte aqui, eu tenho que ter no meu segundo membro da equação. Por quê? Porque se eu tiver a mais aqui, a minha balança vai ficar em desequilíbrio. Se eu tiver a menos, também, certo? Então, esse processo, esse princípio aditivo diz assim, que tudo que eu fizer no primeiro membro adicionando, eu tenho que fazer a mesma coisa no segundo membro, tá? Então, a nossa equação que representa esta situação aqui, ó, da balancinha, diz o quê? Que eu tenho x mais 3 é igual a quem? Porque está em equilíbrio, então é igual, eu posso afirmar. 2 mais 2 mais 3. Então, nesse caso, a gente tem que 2x, que é x, mais 3 é igual a 7. Que número que eu multiplico por 2 para somar com 3, que dá 7. Então, eu tenho que descobrir, nesse caso, o quê? O valor do x para determinar a solução dessa equação. Se vocês olharem aqui na nossa balancinha, nós já temos a resposta, certo? Mas vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Então, para eu descobrir o valor de x, o que nós podemos fazer, gente? Retirar o que a gente conhece aqui, ó. Se eu tirar 3 daqui, vou subtrair 3, né? 3 quilos daqui. Para que a minha balança continue em equilíbrio, eu tenho que fazer a mesma coisa no segundo membro dessa equação. Retirar 3 também, certo? Então, é isso que ele está fazendo aqui, ó.
Se retirarmos 3 quilos de cada prato da balança, ela ainda continuará em equilíbrio. Então, eu tenho 2x mais 3 igual a 7. Vou tirar 3 no primeiro membro e tirar 3 no segundo membro. Ó, quando eu fiz isso, a minha balança continuou em equilíbrio, porque eu tirei a mesma quantidade dos dois pratos, certo? Isso que a gente fez aí, esse retirar, que a gente está fazendo aqui, é o princípio aditivo, tá? Eu tô tirando a mesma quantidade. Quanto que eu tô tirando? Menos 3 de cada lado. Então, eu somei menos 3 no primeiro membro e somei menos 3 no segundo membro. Quando eu somo dois números opostos, ó, dá 0. Por isso, sobrou para mim só no primeiro membro aqui 2x, que é esses dois desconhecidos aqui. 7 menos 3 sobrou 4. Agora, eu ainda quero descobrir o valor do x, porque eu não sei. Eu sei que eu quero um valor que vezes 2 dê 4. Para descobrir esse valor, eu vou fazer a mesma coisa nos dois membros novamente. Então, o princípio aditivo, qual foi o meu princípio aditivo? Retirar 3 de cada membro. Ou seja, adicionar menos 3 em cada membro da equação. Tudo que eu faço no primeiro membro, gente, eu tenho que fazer no segundo membro da minha equação. Senão, ela não vai estar em equilíbrio, tá? Se eu multiplicar o primeiro membro por 2, eu tenho que multiplicar o meu segundo membro por 2 e ela vai manter o equilíbrio. Se eu dividir o meu primeiro membro por 2 e dividir o segundo membro por 2, ela também vai continuar em equilíbrio. Eu só não posso fazer uma operação no primeiro membro e não fazer no segundo. Ok? Aí, tirando, então, ó, tirando a metade da massa que há em cada prato da balança, ela ainda continuará em equilíbrio. Quando eu tiro a metade da massa, o que significa dizer isso? Metade é o quê? Dividido por 2. Então, aquilo que a prof falou, eu vou dividir por 2 os dois membros da minha equação. Aí, dividindo por 2, 2x dividido por 2 vai dar 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Assim, nós usamos aqui o princípio multiplicativo. O que significa? Prof, mas você está falando que vai usar o princípio multiplicativo e está dividindo? Quando eu divido, gente, um número por 2, é a mesma coisa que eu multiplicar esse número por meio. Ou seja, 2x vezes 1 meio é a mesma coisa que 2x dividido por 2. Como assim? Multiplicação de fração. Observa lá, ó. Numerador com numerador, denominador com denominador. 2x vezes 1, 2x. 1 vezes 2, 2. Então, significa dizer o quê? Que quando eu divido um número, é o mesmo que eu multiplicar ele pelo inverso desse número que eu vou dividir ele. Então, assim, ó, nós descobrimos o que a gente queria desde o início, ou seja, determinar o valor de um único x. O valor de x é igual a 2. Quer ver como é verdade? Então, vamos voltar aqui no nosso início. Então, que número que vezes 2 mais 3 dá 7? Vamos substituir lá, ó. Lembra que entre uma letra e um número, a gente tem sempre o quê? Uma multiplicação. Então, a gente descobriu ali que o x é 2. Então, 2 vezes o 2, mais 3 tem que ser igual a quanto, gente? Tem que ser igual a 7. 2 vezes 2 é quanto? 4. 4 mais 3 é igual a 7. Ou seja, a nossa balança vai permanecer em equilíbrio. Se a gente tivesse analisado de forma diferente isso, olha aqui, ó. Cada x desse representa o quê? Uma caixinha. Que na outra balança é representado pelo pezinho de 2 quilos, né? Então, eles são correspondentes aqui, ó. Então, a gente, se analisasse o desenho, a gente já ia saber que o valor do x era 2. Porque eu tenho 2 caixinhas aqui e 2 pezinhos aqui, correspondente a 2 quilos, certo? Então, gente, o princípio multiplicativo e aditivo são esses. Quando eu adiciono um valor no meu primeiro membro, eu tenho que adicionar o mesmo valor no meu segundo membro.
Para quê? Para garantir a igualdade, o equilíbrio nos meus dois membros da equação. Da mesma forma, eu tenho que fazer assim. Quando eu divido ou multiplico o membro da minha equação. Se eu multiplicar o primeiro membro, eu tenho que multiplicar o segundo membro pelo mesmo valor que eu multipliquei no primeiro. Se eu dividir o meu segundo membro, eu tenho que dividir o meu primeiro membro pelo mesmo valor que eu dividi o anterior, tá? Então, isso é um resuminho do princípio aditivo e multiplicativo. E é baseado nesses dois princípios que a gente resolve uma equação do primeiro grau, que é esse caso aqui que a gente está trabalhando. Por que, prof, equação do primeiro grau? Porque a nossa incógnita, gente, desculpa, ela é uma potência com expoente 1. Então, aqui eu tenho x elevado na 1. Quando não aparece o expoente da minha letra é o número 1. Lembra que a prof já falou disso com vocês, quando a gente trabalhou com expressões algébricas? Quando for diferente, vai aparecer quem? Um número lá. No caso, se eu tiver isso aqui, ó, 2 como expoente, eu tenho uma equação do segundo grau. E a equação do segundo grau a gente resolve um pouquinho diferente da equação de primeiro grau. Nesse caso aqui é bem parecido, mas ainda assim um pouquinho diferente. Então, no nosso caso, nós estamos trabalhando com equações do primeiro grau. Significa dizer que a nossa incógnita tem o quê? O expoente 1. Então, aqui vai falar, ó, do princípio aditivo. Quando adicionamos ou subtraímos o mesmo número aos dois membros da equação, a igualdade não se altera. Essa é a teoria do princípio aditivo. O princípio multiplicativo. Quando multiplicamos ou dividimos os dois membros de uma equação por um mesmo número, diferente de zero, a igualdade não se altera. Por que diferente de zero, prof? Porque eu tenho que, não posso fazer a divisão por zero, né? Dentro das operações matemáticas, ok? Agora, vamos lá para os slides que eu vou explicar um método muito mais prático para vocês resolverem as equações, usando de forma inconsciente, sem pensar, no processo multiplicativo e no processo aditivo da igualdade, ok? Tudo bem aí, gente? Vocês estão todos aí ainda? Eu tô vivo aqui. Tá, então agora vamos lá. É aqui, equações. A prof fez um resuminho, né, do que é equação, para a gente dar uma introdução. Então, ó, o que é uma equação de primeiro grau? Aqui está de forma mais direta. Toda equação possui a igualdade e uma incógnita. Como a prof falou no início, para ser uma equação, eu preciso ter o sinalzinho de igual e ter uma letra pelo menos, tá, gente? A incógnita é um número que a gente quer o quê? Determinar, descobrir, certo? Geralmente é representado pela letra X dentro da álgebra, mas pode ser usado aqui qualquer letra, ok? Então, não vai mudar, mas geralmente a gente usa muito o X para representar, certo? Aí, nós temos também aqui alguns exemplos, ó, 3x mais 3 igual a 0, 3x igual a x vezes 7 mais 3x, 3x vezes x menos 1 igual a 8x mais 4. Letra D, meio x mais 9 é igual a raiz quadrada de 81. Então, aqui são alguns exemplos de equação. Observem bem, por que é equação? Equação porque todas elas têm a igualdade e tem uma incógnita. Nesse caso, todas elas estão com a incógnita x, ok? Ó, todas têm igualdade e incógnita. É o principal para que a gente tenha o quê? Uma equação, certo? Aí, a gente tem assim, em uma equação temos uma igualdade, o que separa a equação em dois membros. Lembra que a prof falou?
Então, o primeiro membro é tudo que está antes do igual e o segundo membro é tudo que está depois do igual. Gente, a gente fala que a forma geral de uma equação de primeiro grau é dada desta forma, tá? Ax mais b igual a zero. Em que A é o coeficiente numérico do x, que é a nossa incógnita, e o B é a constante que aparece. Por exemplo, aqui, ó, 3x mais 3 igual a zero. Quem é o 3x? Quem é o 3? O 3 é o nosso A, o x é o que a gente quer descobrir, né? Mas o 3 sozinho é a nossa constante, que é o nosso B, igual a zero. Então, nesse caso, se eu pedisse para vocês, A é 3 e B é 3 também. Nesse caso aqui, eu teria que desenvolver essa minha equação, reduzir primeiro ela para determinar quem é meu A e quem é meu B. Nesta equação aqui também, eu teria que reduzir ela para determinar o A e o B. Mas aqui, ó, x mais 2. Então, quem é meu A nesse caso? O meu A é o número que está antes do x. Quando o x não aparece, quando não aparece o coeficiente numérico, antes de uma variável, né, de uma letra, quem está ali, gente? O número 1. E o nosso B, nesse caso, é quem? O número 2. Então, essa é a forma geral e é assim que a gente descobre os termos da equação. Ok? Então, não esqueça, primeiro membro, segundo membro. Agora, resolver uma equação é encontrar o valor de x que torna essa sentença, essa igualdade verdadeira. Como a prof falou antes para vocês lá, nós queremos determinar o quê? A raiz da equação, o conjunto verdade dessa equação ou a solução da equação. É tudo a mesma coisa. Então, se aparecer no exercício, determine o conjunto verdade das equações abaixo. O que você tem que fazer? Descobrir o valor da incógnita. Ou, calcule a raiz das equações. A mesma coisa. O que eu quero fazer? Descobrir o valor da letra. Calcule a solução da equação. Também quero fazer o quê? Descobrir o valor da letra. Então, esses 3 jeitos de falar estão expressando a mesma coisa. Beleza? Agora, vamos lá. Alguns exemplos para nós resolvermos. 5x é igual a 10. Como eu falei para vocês, nós vamos aplicar sim o princípio aditivo e multiplicativo, só que de forma diferente. Então, quando, gente, eu quero resolver uma equação do primeiro grau, nós vamos trabalhar com o sentido da operação inversa. O que é a operação inversa? É a operação contrária à adição, por exemplo. Qual que é a operação inversa da adição, gente? Qual que é a operação inversa? Operação, deixa eu colocar aqui, operação inversa. Qual que é a operação inversa de adição? Subtração. A subtração. Então, a operação inversa da adição é a subtração. Qual que é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Divisão. Divisão, muito bem. Qual a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Então, as operações que nós conhecemos são basicamente essas, não são? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz. Assim como, qual que é a operação inversa da subtração? É a adição, é vice-versa aqui, é uma faca de 2 gumes, né? Vai e volta. Então, a operação inversa da adição é a subtração, e da subtração é a adição. A operação inversa da multiplicação é a divisão, e da divisão é quem? A multiplicação. A operação inversa da potência é a raiz. E a operação inversa da raiz é quem? A potência, tá? Então, aqui é um vai e volta. Usando esses conhecimentos que nós temos sobre operação inversas, nós vamos resolver as nossas equações aqui. De que maneira? O primeiro passo é observar se nós temos alguma coisa para levar para o segundo membro. Significa dizer o quê? A gente vai isolar a nossa letra ou no primeiro membro, gente, ou no segundo membro. Geralmente, o professor começa ensinando a isolar no primeiro membro. Mas eu acho assim, que vocês têm que entender que o isolar a letra é no membro que vai facilitar o seu cálculo. Ou no primeiro ou no segundo. De acordo com o que for mais fácil para você.
Então, nesse caso aqui, ó, para isolar a minha letra, o x sozinho, eu só quero saber o valor de um x. Sempre que eu vou determinar o valor da letra, eu quero saber o valor de uma única letra. Só de um x, eu não quero o valor de 5, eu não quero o valor de 2, eu não quero o valor de 10, eu quero de um x. Então, para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer aqui no primeiro membro para isolar esse x, para deixar ele só um x ali? Para descobrir o valor desse x, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir o primeiro membro aqui, ó, por 5. Por quê, prof? 5 dividido por 5, eu tenho 5x. Divido esse 5x para 5 crianças, quanto x eu vou dar para cada uma? 5x dividido para 5 crianças vai dar 1x para cada criança. Pronto, eu isolei meu x, eu fiquei só com um x, certo? Mas, se eu dividir no primeiro membro, o que eu tenho que fazer no segundo? Eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que dividir o segundo membro também por 5, certo? Aí eu vou ter lá, ó, 5 dividido com 5. Lembra da técnica de cancelamento? Sobra 1 e sobra 1. Uma vez x, x. Igual a 10 dividido por 5. Porque se eu fiz o primeiro membro, para continuar igual, tem que fazer aqui. Que vai ser 2. Ou seja, o valor de x é quanto? É 2. Isso aqui é aplicar o princípio o quê? Multiplicativo. Eu fiz igual o exercício ensinou para nós lá. Agora eu vou ensinar uma regrinha prática para vocês. 5x é igual a 10. Gente, o que o 5 está fazendo aqui no primeiro membro? Lembra lá, ó, primeiro membro, segundo membro. O que o 5 está fazendo aqui em relação ao x no primeiro membro? Ele está fazendo o quê? Multiplicando o valor do meu x, certo? Então, aqui eu tenho 5 vezes o x. Para resolver isso aqui, eu vou usar a operação inversa. Qual que é a operação inversa da multiplicação? Quem me ajuda? Divisão. A divisão. Então, o que eu vou fazer? No primeiro membro, esse meu x, esse meu 5 está multiplicando x. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 5 dividindo para o segundo membro, ou seja, fazendo a operação inversa. Então, eu posso afirmar para vocês que x é igual a 10 dividido por 5. Ó, o 5 estava multiplicando, ele veio para o segundo membro fazendo o quê? Dividindo. Ou seja, fazendo a operação inversa que ele estava fazendo no primeiro membro. Assim, ó, de forma prática, eu consigo resolver minha equação. Então, x é igual a 10 dividido por 5, que é 2. Ó, chegamos no mesmo valor. Prof, mas o primeiro ali foi mais fácil. Sim, nesse caso ficou mais simples a primeira resolução. Mas nem sempre a gente lembra, vou usar processo multiplicativo, vou usar processo aditivo. Então, a gente fala que a gente resolve as equações usando a operação inversa. Por exemplo, aqui, ó, vou mostrar para vocês, usando o princípio aditivo. O que eu tenho que fazer para resolver essa equação? Primeiro passo é fazer o quê? Isolar o meu x, certo? Só que para isso eu vou ter que seguir alguns processos. Para isolar o x, primeiramente eu tenho que tirar esse 10 do primeiro membro, certo? Então, lembra lá, primeiro membro, segundo membro. Como que eu faço para eliminar o menos 10 do primeiro membro? A gente tem uma regrinha do conjunto dos números inteiros que a gente aprendeu, que quando a gente soma dois números opostos, o resultado é quanto? É 0. Então, eu vou usar aqui o princípio aditivo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar no meu primeiro membro, vou fazer aqui, ó, x menos 10, vou até mudar a cor. Eu vou somar no meu primeiro membro o oposto de menos 10, que é quanto? Mais 10. E isso, o que eu fiz no primeiro membro, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer no segundo membro. Porque se eu somei 10 aqui, deixei só 4 ali, depois do igual, a minha balança fez o quê? Fez assim, né? Entrou em desequilíbrio. Então, para manter o equilíbrio da nossa equação, aqui da nossa balancinha, nós vamos colocar 10 também aqui. Princípio aditivo. Tudo que eu faço no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo. Somei mais 10 aqui, somei mais 10 aqui.
certo? Então, isso vai ser igual a quê? 2x menos 10 mais 10, 0. Eliminei o 10 aqui. Igual a 4 mais 10. 4 mais 10 é quanto? 14, certo? Agora, o que eu preciso fazer? Eu ainda não tenho meu x isolado. O meu objetivo é descobrir sempre um x. Então, para descobrir um x, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar esse meu primeiro membro por um valor, de maneira que eu consiga eliminar esse 2. Então, o que eu vou fazer? Vou mudar a cor da caneta de novo, tá? Ó, vou multiplicar isso aqui por meio. Por quê? Porque se eu cancelar aqui, eu tenho um x só. Se eu fiz essa multiplicação no primeiro membro por meio, o que eu tenho que fazer no segundo membro, gente? Para manter o equilíbrio, né, o princípio da igualdade, eu tenho que fazer a mesma coisa, multiplicar aqui por meio. Então, resolvendo isso aí, o que nós vamos ter? 2x vezes 1, 2x dividido por 2, ou simplesmente cancela, multiplicação de fração. Eu posso cancelar do numerador para o denominador. Então, vai ficar 1x vezes 1, x. Vai ser igual a 14 vezes meio. 14 vezes meio também dá para aplicar a técnica de cancelamento. Mas como está simples aqui, vamos lá. 14 vezes 1, 14. Dividido por 2, 7. Ou seja, o valor de x é 7. Descobrimos o valor da nossa incógnita. Mas vocês viram que a gente fez um monte de processo? Quer ver como a gente elimina todos esses processos de forma bem prática? Então, vamos lá. Vou copiar a mesma equaçãozinha aqui, ó. 2x menos 10 igual a 4. Vou usar o quê? As operações inversas. Vocês estão me acompanhando, gente? Tá todo mundo aí? Sim, prof. Então, usando a operação inversa, o que eu vou fazer? Primeiro passo, gente, nós vamos usar a seguinte fala. Vamos juntar número com número e letra com letra. Significa dizer o quê? Que, ó, aqui, ó, tá vendo que tem um 4 aqui já? Então, eu vou pegar esse meu 10 e vou levar para o segundo membro. Vou fazer número com número e letra com letra, porque eu quero isolar a minha letra. E um membro só. Então, quando eu vou levar esse meu 10 para o segundo membro, ele vai para o segundo membro fazendo a operação inversa. Então, ele está subtraindo aqui no primeiro membro. Então, ele vai para o segundo membro adicionando. Então, eu vou ter que 2x vai ser igual a 4 menos 10, vai para cá, mais 10. Ele veio somando. Então, quer dizer que 2x é igual a quanto? 14. Agora, igual aqui a gente fez antes. O nosso 2 está fazendo o que em relação ao x? Ele está multiplicando o x. E como eu não quero saber 2x, eu quero saber um único x, eu vou fazer o quê? Eu vou levar esse 2 para o segundo membro fazendo a operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, eu vou ter que x é igual a 14 dividido por 2. Logo, x é igual a 14 por 2, 7. Descobrimos o valor do nosso x, ó. Sem usar processos mais elaborados, como a gente usou aqui na primeira resolução. Gente, mudou alguma coisa? Não, é praticamente a mesma coisa. Só que aqui a gente está usando o princípio aditivo e multiplicativo de forma direta, sem somar e sem multiplicar primeiro e segundo membro. Tá bom? Vou fazer mais uma aqui. Tá complicando, prof? Essa eu vou fazer direto, tá? Sem usar o princípio aditivo, sem usar o princípio aqui aditivo e multiplicativo. Vou usar as regras da operação inversa. Como a prof falou para vocês, o que a gente quer nessa resolver a equação? Determinar o valor da incógnita, não é isso? Então, para isso, a gente vai isolar em um único membro só número e no outro só letra. A mesma letra, tá? No caso aqui. Então, se a gente analisar, ó, se eu trouxer o 2x para cá, esse 2x está somando no segundo membro, não tá? Ele é positivo. Então, se ele vir para o primeiro membro, ele tem que vir o quê? Negativo. Tem que vir a operação inversa. Então, aqui, como ele não tem sinal, é mais. Então, ele teria que vir para cá menos, certo? Aí, eu vou trabalhar com números negativos.
A mesma coisa aqui, ó. Esse 20, ele tá somando, ele vai para lá o quê? Negativo, certo? Até dá para eu usar isso aqui. Mas eu vou fazer o contrário com vocês. Agora, ao invés de levar o 20 para o segundo membro, gente, eu vou fazer o contrário. Porque se vocês observarem, nós vamos ter que mexer tanto com número quanto com letra aqui para isolar tudo no mesmo membro. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse meu x e vou levar para o segundo membro. E eu vou pegar esse menos 4 e vou trazer para o meu primeiro membro. Aqui eu já vou mostrar para vocês que resolver a equação é isolar a letra em qualquer lado, tá? Aquele que for mais fácil para nós. Então, se eu levar esse x para o segundo membro, a minha equação eu não vou trabalhar com valor negativo. Aí eu não vou precisar usar mais um recurso aqui para resolver a equação. Então, nós vamos fazer assim. O 20 vai permanecer no primeiro membro, certo? Então, ele mantém o sinal dele, ele é positivo. O menos 4 eu quero trazer para o primeiro membro. Ele é menos, vem fazendo a operação inversa. Qual que é a operação inversa da de subtração? É mais. Então, eu vou trazer para cá mais 4. Já trouxe o número. Igual. 2x não vai mudar de membro. Então, 2x vai permanecer tal qual ele é. Positivo. Então, 2x. Agora, eu vou levar um x para o segundo membro. Como vocês podem observar, esse x, ele é positivo. Se ele é positivo aqui, ele está somando. Então, ele vai para o segundo membro fazendo o quê? A operação inversa, que é a subtração. Então, ele vai para lá, menos x. Agora, eu posso resolver, ó. 20 mais 4, 24. É igual a 2x menos x. Eu tenho 2x, tiro um x, sobra quanto para mim? X. Ou seja, x é igual a 24. Vamos ver se é verdade isso? Então, vamos pegar aqui, substituir. Então, x mais 20 tem que ser igual a 2x menos 4. Então, x é quanto que a gente falou? 24. 24 mais 20 tem que ser igual a 2 vezes 24, que é o valor do nosso x, menos 4. 24 mais 20 dá quanto, gente? 44. É igual, 2 vezes 24 dá 48. 48 menos 4 vai ser quanto? 44. 44 é igual a 44? Sim ou não? Sim, né? Então, ó, a nosso x, a raiz da nossa equação é 24. Sim ou não? Entenderam, gente? Sim, prof. Entenderam? Prof, e se eu quisesse trazer o 2x para o primeiro membro? Como ficaria? Vai dar errado? Não vai dar errado. Vou mudar aqui e vou fazer para vocês verem. Tá? Só que aqui a gente vai ter que usar um outro recurso depois de fazer isso. Então, vou separar aqui, já até com outra cor. Deixa eu pegar a nossa canetinha vermelha que aparece melhor, né? Então, ó, vou pegar a mesma equação. X mais 20 igual a 2x menos 4. Então, agora nós vamos fazer o contrário, tá? Nós vamos trazer letra para o primeiro membro e vamos levar o nosso 20 para o segundo membro. Então, fazendo a operação inversa. X... Oh, meu Deus, estou querendo escrever errado. X é mais 2x aqui, então vai vir para cá, menos 2x, igual a menos 4, já está no segundo membro. Então, vai ficar do mesmo jeito, é menos 4, vai permanecer menos 4. O 20, ele é positivo no primeiro membro. Então, ele vai passar para o segundo membro fazendo a operação inversa, porque aqui ele está adicionando. A operação inversa da adição é a subtração. Então, vai ser menos 24. Ok? Então, quer dizer que eu tenho 1x e gasto 2x. Eu vou ficar devendo 1x, né? Então, menos x é igual a menos 4, menos 24. A soma de parcelas... Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Deixa a prof ver o que a prof fez. Ô, prof, ali não é o 20 em vez do 24? É 20, a prof colocou 24, desculpa. Bem isso, obrigada, Maria. Então, aqui, ó, eu olhei aqui e peguei o valor. Então, ó, eu devo 4 para Maria e devo 20 para Ana. Quanto que eu devo? 24. Só que tem um detalhe, gente.
nós nunca queremos achar o valor de x negativo. Então, como eu não quero x negativo, o que eu vou ter que usar aqui? Eu vou ter que usar um recurso que é a multiplicação, o princípio multiplicativo. Eu vou multiplicar os dois membros por um mesmo valor, que torne o meu x positivo, sem alterar o resultado da minha equação aqui. Por quê? Porque eu já descobri quanto que é x, certo? Só que eu descobri x negativo. Então, para descobrir o meu x positivo, que é o que a gente quer, a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar o primeiro membro por menos 1. Então, ó, menos vezes menos vai dar mais. Uma vez x, x. Se eu multipliquei o primeiro membro por menos 1, o que eu tenho que fazer no segundo membro? Multiplicar por menos 1 também. Por quê? Porque senão a minha sentença não vai ser igual. Por quê? Eu mudei o primeiro membro. Então, agora aqui, ó. Então, x igual menos 1 vezes menos 24, menos com menos, mais 1 vezes 24, 24. E assim, ó, nós chegamos no mesmo resultado de antes. Só que aqui, vocês viram que eu tive que usar um processo a mais. Por quê? Porque eu tinha um x negativo. Então, o detalhe, eu nunca quero x negativo. Eu sempre quero x positivo como resposta da minha equação. Tá bom? Vou resolver mais um exercício com vocês, porque eu acho que o nosso tempo está terminando, né? Para a gente fixar aqui. Então, aqui nós vamos ter que escrever a equação e resolver também. Tá? Diz assim, isso aqui vai fazer parte dos exercícios de vocês. O triplo de um número somado a 4 é igual a 25. Então, o triplo de um número. O que é o triplo? 3 vezes. Quem é o número? Não sei, x. Somado a 4, ou seja, mais 4, é igual a 25. 25. Qual é esse número? É o que nós queremos descobrir. Montada a nossa equação, lembra que a prof falou para vocês lá que nós estávamos escrevendo aquelas expressões algébricas antes? Quando tinha o textinho lá, tinha que escrever? Por isso, gente, porque quando a gente trabalhar com equação, geralmente a gente tem que escrever a nossa equação. Então, você tem que entender o que significam os termos dentro da matemática, que é o triplo, a soma, o quádruplo, o quíntuplo, tá? Igual, tudo isso você tem que saber para resolver uma equação. Então, agora, ó, nossa equação está montada, agora vamos resolver ela, pelo processo prático, tá? Então, nós queremos isolar x, vamos levar o 4 para o segundo membro, fazendo a operação inversa. Então, 3x é igual a 25. Qual a operação inversa de mais? É o menos, vai ficar menos 4. Então, quer dizer que 3x é igual a 25 menos 4. Quanto que é 25 menos 4? 21. Eu já isolei o x? Não. Então, eu vou fazer a operação inversa do que o 3 está fazendo aqui no primeiro membro. O 3 está multiplicando o x. Então, ele vai passar para o segundo membro, dividindo o valor que está lá. Então, x vai ser igual a 21 dividido por 3. Logo, x é igual a quanto que é 21 dividido por 3? 7. Pronto, descobrimos o valor de x. Será que é verdadeiro isso? Vamos substituir lá para ver. 3 vezes 7 mais 4. Tem que ser igual a 25. 3 vezes 7, 21. 21 mais 4 é igual a 25, gente? Sim ou não? Sim, né? Ó, 25 é igual a 25. Então, significa dizer que 7 é a solução ou a raiz da nossa equação. O que vocês acharam? Difícil ou fácil? Difícil. Difícil, Gustavo? Meio termo, prof. Não é difícil, é porque é a primeira vez que vocês estão vendo. Lá no começo, o Gustavo estava achando tão fácil, Gu. Nunca julgue um livro pela capa. Gustavo, só tem que lembrar das operações inversas, tá? A prof já ensina esse método prático para vocês, para não confundir com aquele método multiplicativo e aditivo. Ele acaba sendo, assim, um pouco mais complexo para entender até o raciocínio assimilar ele, né? Então, quando você usa a operação inversa, acaba sendo mais fácil.
Qual é o objetivo de uma equação? É determinar o valor de x, não é? Então, para isso, eu tenho sempre que isolar a minha letra no primeiro membro, ou no segundo, em um dos membros. De que forma? Usando as operações inversas. Se eu tenho um número subtraindo no primeiro membro, eu tenho que levar ele para o segundo membro, adicionando. Se eu tenho ele multiplicando, eu tenho que levar para o segundo membro dividindo. E se ele estiver dividindo, ele vai para o segundo membro fazendo o quê? Multiplicando. Não teve nenhum que estava dividindo, foi multiplicando, mas vai aparecer. Então, aqui, por exemplo, ó, mais um. Já deu o nosso tempo? Acho que já, né? Hã? 9h30, prof. Tá. Então, ó, gente, esse aqui eu resolvo com vocês na próxima aula. Então, ó, tarefinha para vocês, ó, tinha mais exercício aqui, mas a prof fala muito, né? A tarefa de vocês é a página 116, 119 e 120, tá bom? Tentem fazer. O que vocês não conseguirem fazer, a gente resolve amanhã, beleza? Pessoal, mandem a tarefa para mim ver o que vocês estão tentando fazer, porque tem gente que não está mandando atividade. E depois não vai reclamar da notinha também, tá bom? Então, vamos lá. Tarefa, então, página 116, 119 e 120. São 5 ou 6 exercícios, se eu não me engano, tá bom? O futuro está nas suas mãos. Então, gente, futuro e o sucesso de vocês só depende de vocês mesmos. Beijo, bons estudos, até amanhã. Beijo, prof. Tchau. Tchau. Vou mandar no grupo a tarefa, tá? Tchau, meu anjo. Tchau, prof. Tchau, Ana. Tchau, prof. Tchau, Gu.